E hoje a nossa meditação vai ser no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 18 e 19, sobre o tema Por que jejuamos? Então vamos proceder à leitura. Diz o texto: os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os seus não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem enquanto tem consigo. Vamos ler juntos essa última frase? Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado e nesse tempo jejuarão. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da sua santa palavra. Pai, nós não estamos aqui para ouvir homens, nós queremos ouvir o Senhor. Pai, fala conosco nessa manhã. Senhor, é tão bom nós estarmos diante daquele que é o nosso Pai e nos conhece individualmente. Nós somos os seus filhos que nos reunimos aqui na sua casa, no meio do seu povo. Encontra-nos nessa manhã com a sua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto diz que enquanto Jesus esteve vivendo aqui corporalmente nessa terra, foi um tempo em que seus discípulos não jejuavam. Por quê? Porque eles desfrutavam da intimidade com o noivo e deviam se alegrar. Mas o que aconteceu? Chegou esse tempo que Jesus previu. Ele disse que haveria um tempo em que o noivo lhe seria tirado. Jesus foi tirado dessa terra, ele subiu, ele está com o Pai agora, e por isso chegou o tempo, desde que ele subiu para os céus, em que os discípulos dele jejuavam. A igreja primitiva jejuava, e nós também hoje devemos jejuar. Amém, irmãos? E a pergunta que nós trouxemos é essa, né? Por que jejuamos? Nós precisamos ter entendimento de por que nós devemos ter essa prática. E para retomar e renovar nos nossos corações, nessa manhã, esse entendimento dessa prática tão importante, nós vamos começar lá do começo da nossa vida cristã. Irmãos, nós nos tornamos filhos de Deus porque nós cremos na pessoa e na obra de Jesus Cristo. E porque houve uma ação sobrenatural do Espírito Santo na nossa vida, no nosso espírito nós recebemos vida. Que vida é essa que nós recebemos, irmãos? Nós já tínhamos uma vida no corpo, nós já tínhamos uma vida na alma, mas o nosso espírito estava morto. Então nós recebemos uma vida no nosso espírito. Porque o nosso espírito estava separado de Deus. E esse entendimento, ele precisa ser muito claro dentro de nós. Por quê? Porque é muito fácil nós nos envolvermos na religião. Cristianismo, irmãos, ele não é uma questão de aderir a uma reunião, de participar de uma reunião, de aderir a uma religião. Cristianismo é uma questão de que Cristo, o Filho de Deus, aquele que é o Criador de todas as coisas, veio ao mundo, morreu, ressuscitou, subiu para os céus e, por isso, ele instaurou um novo tempo do relacionamento do homem com Deus. Que tempo é esse, irmãos? O tempo em que nós que cremos nele, não precisamos viver mais uma vida somente no nível natural. No nível do nosso corpo, da nossa alma, por conta dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, estando separados do Espírito de Deus. Nós hoje, irmãos, recebemos uma nova vida. Mas essa vida que nós recebemos, irmãos, nós éramos bebês quando nós recebemos elas. E nós precisamos entender que Deus espera de nós crescimento. Diga comigo, crescimento. Você aspira por crescer? Isso é um entendimento muito importante, irmãos. Não se trata simplesmente da gente falar assim, tá bom, tem que crescer. Não, irmãos, funciona assim.
Deus, Ele mostra para nós o seu único filho. E é como se Ele falasse assim: Angélica, deixa eu falar com ela, comemorar que ela fez a cirurgia, foi bem sucedida e está de volta. Angélica, minha querida, olha para cá, para o meu filho. Você está vendo ele? Ele era o meu único filho. Mas eu amei tanto vocês, eu amei tanto você, eu amei tanto você, e vi a condição miserável que vocês estavam vivendo. Aí sabe o que eu fiz? Uma loucura. Eu peguei o meu filho, perfeito, que existiu desde sempre, e enviei ele ao mundo na forma de um homem. Mas eu enviei ele para que ele desse a vocês uma nova vida e fosse um modelo. Então, vocês estão vendo aqui o irmão mais velho? Agora, ele se tornou o irmão mais velho. Ele não é mais unigênito. Ele é o primogênito. Para quê? Para vocês viverem essa vida olhando para ele. Olhando para ele. Olhando para ele. Porque ele é o nosso alvo. Amém, irmãos? E nós não podemos perder isso de vista. Não podemos perder isso de vista, irmãos, porque isso é o que deve nos motivar todos os dias. Então, com isso, Deus está deixando claro que tem a parte de Deus que Ele fez e continua fazendo, nos disponibilizando da graça dEle, mas existe a nossa parte nesse processo. Nós precisamos cooperar. Nós precisamos ser um povo que tem sede de crescimento. Quando nós olhamos para o nosso corpo, para a nossa saúde, é fácil nós pensarmos o que nós precisamos fazer para crescer. Mas para o nosso crescimento da vida interior, há caminhos. Existem práticas para que essa vida se desenvolva e que ela cresça. E o certo é que uns vão crescer mais, outros vão crescer menos. Uns vão experimentar mais transformação, outros vão experimentar menos transformação. Por quê, irmãos? Por um simples motivo. Uns vão cooperar mais e outros vão cooperar menos. Em que grupo você quer estar? Irmãos, como nós podemos cooperar com Deus para o nosso crescimento? Uma das formas muito importantes de nós cooperarmos é pelas práticas espirituais. Quais são elas? Basicamente, leitura e meditação na palavra, oração e jejum. O jejum é uma prática espiritual que deve fazer parte da vida do povo de Deus. As disciplinas espirituais, de uma forma geral, irmãos, elas são um caminho de cooperação com Deus para que Ele nos santifique e nos conduz à sua vontade. Sem nós nos entregarmos às práticas espirituais, a primeira coisa que acontece, irmãos, é que não há uma renovação da nossa mente. E sem uma renovação da nossa mente, a gente não alcança a vontade de Deus. Mas também não há como o Espírito Santo encontrar caminhos no nosso coração para agir na nossa vida. Então, irmãos, sem nos dedicarmos a elas, nós podemos ser membros de uma igreja, crentes em Jesus, mas continuarmos vivendo uma vida natural. Porque a sua frequência, a sua participação na igreja é algo muito importante. Mas existe algo do desenvolvimento, aqui você recebe ensino, aqui você recebe da comunhão, aqui você recebe combustível. Mas o que vai determinar verdadeiramente o quanto você vai crescer ou não, é o que nós fazemos quando nós saímos daqui, com a nossa vida pessoal de devoção. Então, hoje, nós vamos meditar especificamente na prática do jejum. E o jejum, ele é uma prática fundamental para a mortificação da nossa carne. O que é mortificação da nossa carne? E aqui eu quero te fazer uma pergunta. Você é um crente em Cristo que considera isso no seu dia a dia? Eu vivo, eu acordo todos os dias,
com a consciência de que eu tenho uma natureza carnal e minha carne precisa ser mortificada. Eu não sei quanto a você, irmãos, mas para mim isso é muito claro na minha vida. A minha carne, ela quer prevalecer o tempo todo. A nossa carne precisa ser mortificada. A impressão que eu tenho na minha vida pessoal é que a minha carne, eu sinto como se fosse uma força da gravidade, me puxando o tempo todo para o lugar que ela não deveria ir, para baixo, para as coisas da terra, para os impulsos da terra. Eu preciso mortificá-la, irmãos, para que exista uma força em oposição à gravidade, a mesma coisa. Existe a força da gravidade no planeta, agindo sobre todos os objetos. Qualquer objeto só vai subir se tiver uma força contrária à força da gravidade, que supere a força da gravidade para levá-lo para o alto. Assim é conosco, irmãos. Se nós não entendermos que a nossa carne precisa ser mortificada, nós vamos estar debaixo dessa força natural que a nossa natureza carnal tem, de nos amarrar nas coisas da terra. Então, o que nós precisamos entender, irmãos? Em primeiro lugar, o que mortificação da carne quer dizer? É nós submetermos a nossa carne a Deus, ou seja, as nossas necessidades físicas e vontade do nosso corpo e da nossa alma para serem subjugadas a Deus. É uma batalha que nós travamos contra a nossa natureza pecaminosa. E por que nós fazemos isso, irmãos? Para nós podermos ser quebrantados, contritos, para nós nos humilharmos, para que nós possamos ter sensibilidade à voz de Deus e não submetermos a nossa própria vontade, os nossos raciocínios, irmãos. Nós precisamos disso. No entanto, o jejum, ele é uma prática que ou ela é muito mal interpretada, ou ela é ignorada no meio cristão. Infelizmente, irmãos. Só que nós vamos entender que no nosso século, no momento que nós vivemos, mais do que eu penso, qualquer geração, nós precisamos muito dessa prática. Porque o mundo hoje tem um apelo ao eu e a satisfação das nossas necessidades, como talvez nenhuma outra geração experimentou. Vocês concordam ou não? Irmãos, o mundo age para satisfazer, para estimular. Nossos sentidos, nossa carne é estimulada o tempo todo. Então, mas nós temos que entender que o jejum, ele é uma prática bíblica, de todo o tempo da história bíblica. Os servos, os homens e mulheres de Deus do Antigo Testamento, irmãos, jejuavam. Moisés jejuou, Elias, Daniel, Esther, eles proclamaram jejuns entre o povo e jejuaram coletivamente, entre outros tantos. Irmãos, no tempo do Novo Testamento, João Batista jejuava, Jesus jejuava. Os discípulos de Jesus, depois que ele foi tirado deles, jejuavam. A igreja primitiva jejuava e nós precisamos praticar o jejum bíblico. E eu quero que você considere, enquanto você ouve a palavra, o quanto essa prática tem tido lugar na sua vida, porque espera que nós possamos ter essa prática. Deus espera isso de nós. Então, biblicamente falando, irmãos, o que é jejuar? Fiz uma confusãozinha com os slides, então vou voltar. O jejum na Bíblia, ele quer dizer abster-se na totalidade ou de forma parcial da alimentação por motivos espirituais. Jejum é ficar sem comer. Que tanto de tempo, se você vai fazer jejum só de alimento sólido ou líquido, é algo entre você e Deus. Por que eu esclareço isso? Porque nós já vivemos muitos tempos em que, talvez alguns anos atrás, quando as pessoas jejuavam mais, em que havia muita prática. Estou fazendo jejum de televisão. Estou fazendo jejum de compras. Estou fazendo jejum de língua, né?
Irmãos, essas práticas, elas são importantes, né? É importante você abrir mão de refrigerante, de café, de doce, de internet, de televisão. Isso é importante, tem o seu lugar, mas isso não é jejum, biblicamente falando. Segundo a Bíblia, jejum é nós nos abstermos de alimentos por motivos espirituais. Estamos juntos? Então, por que nós vamos nos abster de alimentos por motivos espirituais? Por que nós jejuamos? Eu sei que muitos já conhecem esse tema, conhecem essas razões, mas essa manhã, irmão, o Senhor quer nos renovar nessa prática e falar aos nossos corações. Então, em primeiro lugar, por que nós jejuamos? Nós jejuamos em obediência à palavra de Deus. Se tivesse só esse motivo para jejuar, já deveria ser suficiente. Jesus falou que haveria um tempo em que o noivo seria tirado. E eles jejuariam. Então, Jesus estava dizendo que haveria um tempo, quando ele subisse, que nós deveríamos jejuar. Então, o que é importante, irmãos? É importante haver no nosso coração uma postura que, se a Bíblia falou sobre alguma coisa, se o Senhor Jesus, se Deus deixou escrito ali na palavra, uma menção de que é uma prática que nós devemos ter, simplesmente porque Deus falou, nós devemos ter disposição para obedecer. Sabe aquela coisa? Deus fala, eu obedeço. Ah, eu li que está escrito aqui, não, então eu vou obedecer. Ah, mas não, eu vou fazer porque eu tenho disposição de obedecer à Bíblia. Nós precisamos ser um povo, irmãos, que considera a Bíblia uma palavra de Deus para mim. É Deus falando. Deus espera que haja no nosso coração essa disposição pronta. A Bíblia falou, nós vamos obedecer. Amém, irmãos? Por que mais? Qual o motivo? Vocês vão ver que vocês vão ter muitos motivos, eu vou recordar aqui, para nós todos já começarmos a jejuar, quem não tem essa prática. Por que mais nós jejuamos? Para disciplinar o nosso corpo e as vontades da nossa alma. 1 Coríntios 9, 26 e 27, não precisa abrir, pode só ouvir, diz. Paulo diz, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Irmãos, faz um flashback aí na sua mente sobre quem era o apóstolo Paulo. Que tipo de vida o apóstolo Paulo tinha? Que nível de consagração o apóstolo Paulo tinha? Mas sabe o que ele tinha receio, irmãos? Ele tinha receio de ser reprovado diante de Deus. Mas quantos de nós vivemos sem esse receio? Não, eu estou bom, sou firme, lá no Romanos. Não, sou da Romanos 12, sou firme. Todo domingo eu estou lá. Irmãos, nós vivemos num corpo. Nós temos uma natureza terrível. Terrível. Irmãos, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos das intervenções de Deus na nossa vida. E o nosso corpo, ele pode ser um instrumento de Deus, se trazido debaixo de disciplina. Mas se nós nos entregarmos a Ele, as suas vontades, Ele se torna Senhor. Mas o plano de Deus é que Ele seja nosso servo. Paulo fala, eu esmurro meu corpo. Aqui não está falando de flagelo simplesmente. Fala de disciplina. Paulo fala, eu tenho consciência do que o meu corpo é. E eu conduzo o meu corpo de forma tal a ele ser o meu servo, e não o meu senhor. Tem horas que seu corpo quer ser o seu senhor? Sim ou não, irmãos? No seu de vocês, o meu tem. Ixa! O dia que eu proponho jejuar, então, meu Deus do céu! E tantas outras situações no dia a dia. Então, nós vamos entender, irmãos, que Paulo era um modelo também para nós.
E ele era um homem que ele olhava para os seus discípulos, para as pessoas que caminhavam com ele, e falava assim: olhem para mim, imitem a mim, porque eu olho para Cristo e procuro imitar a Cristo. Então, Paulo era um modelo para nós. Paulo, ele era uma pessoa que vivia tendo em vista a carreira que lhe foi proposta. Diga, eu tenho uma carreira. Irmãos, nós não estamos vivendo aqui na terra para viver. Ah, porque aqui é bom demais. Nossa, irmãos, nós não estamos aqui num parque de diversão. Nós não estamos aqui de férias. Nós estamos aqui, na verdade, num campo de batalha. Eu não sei quanto a você, mas se você não olha para o mundo e vê que isso aqui é um campo de batalha, tem alguma coisa faltando, irmãos. Essa vida é um campo de batalha, e Paulo sabia que ele tinha uma carreira. E ele fazia o seguinte: eu vou fazer com o meu corpo, porque é um instrumento que eu tenho para manifestar as coisas do meu interior aqui nessa terra, enquanto eu vivo, para que ele coopere e não atrapalhe, para que ele seja um servo e não um senhor. Amém, irmãos? Irmãos, quando nós praticamos o jejum corretamente, com a motivação correta, na dependência de Deus, o jejum contribui para que tanto o nosso corpo quanto a nossa alma estejam sendo levados em sujeição ao Espírito Santo. Amém? Por que mais nós jejuamos, irmãos? Nós jejuamos para nos humilharmos diante de Deus. Isso está na Bíblia, irmãos? Está. Davi diz no Salmo 35:13, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Esdras 8:21, ele diz, apregoei ali um jejum, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus. Irmãos, quando nós nos dispomos a nos abster do alimento para buscarmos a Deus, nós estamos tendo uma atitude de mostrar a nossa fraqueza, que nós dependemos dEle, que nós não confiamos na nossa força, que nós não usamos estratégias naturais, mas nós usamos estratégias espirituais, e nós estamos ali nos humilhando diante de Deus, dizendo: Senhor, eu estou aqui em fraqueza, porque eu nada posso, eu nada tenho, eu nada sou, eu estou aqui em fraqueza, me humilhando diante do Senhor, porque eu preciso que o Senhor venha sobre a minha vida. E o que acontece quando nós nos humilhamos? Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes Ele dá graça, irmãos, graça. Então nós nos humilhamos, nós jejuamos, irmãos, para nos humilharmos diante de Deus. Esses 3 motivos já renovam em você a disposição de renovar a sua vida de jejum? Então vamos para mais alguns, ainda tem muito. Tem a página do lado de cá todinho. Nós jejuamos, irmãos, para conhecer a vontade de Deus. Irmãos, nosso interior, a gente não é assim muito pronto para a vontade de Deus. Nós somos muito direcionáveis para a nossa vontade própria. A nossa vontade própria é algo muito forte. Então, irmãos, nós precisamos jejuar para quebrantar o nosso interior, para nos esvaziar de nós mesmos, para estarmos mais maleáveis e mais sensíveis à vontade de Deus. Em Atos, os discípulos têm uma experiência que está registrada lá em Atos 13, 2 e 3, que diz: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Enquanto eles jejuavam, o Espírito Santo disse: separem-me Barnabé e Paulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Irmãos, os apóstolos aqui estavam vivendo um momento em que eles estavam buscando a Deus, estavam jejuando. E Deus mostrou o que era a vontade dele para eles. Assim deve ser conosco. Em todos os momentos da nossa vida em que nós estivermos confusos, ou estivermos diante de decisões que vão impactar a nossa vida, irmãos, não vamos passar por esses tempos só com oração. Nós precisamos do jejum.
nós precisamos do jejum, irmãos, não é como muitas vezes pessoas jejuam. Estou precisando disso, eu vou jejuar. O jejum nunca deve ser para mover a mão de Deus, mas ele deve ser para mover o nosso interior. Porque muitas vezes o que nós estamos querendo não é a vontade de Deus. E quando nós jejuamos, nós temos mais sensibilidade para conhecer a vontade de Deus. Por quê? Porque nós vamos estar mais quebrantados. Quebrantados. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas eu caminho com Jesus há 30 e tantos anos. E às vezes eu olho para a minha vida, para tempos atrás, e falo assim, Senhor, como é que eu não entendi isso antes? Como é que eu não entendi isso? Coisas que eu não consegui entender, ou decisões que eu tomei que eu falo assim, Senhor, como que eu fiz isso? Talvez porque faltou quebrantamento, irmãos. Talvez porque houve excesso de dependência, autoconfiança, coisa que todos nós temos. Talvez faltou um sentido espiritual e somente eu tive olhos naturais. Então, irmãos, nós jejuamos para estarmos mais sensíveis à vontade de Deus e para nós conhecermos a vontade de Deus. Amém, irmãos? Para que mais nós jejuamos? Nós jejuamos para enfrentar as batalhas espirituais. Em Mateus 17, 21, tem um versículo que sempre nos intriga. Jesus diz assim, mas essa espécie, se referindo a uma espécie de demônios, só saem pela oração e pelo jejum. Então, irmãos, mesmo que a nossa mente não entenda muito bem como isso funciona, porque nós não vemos o mundo espiritual, a palavra nos assegura que às vezes nós vamos estar enfrentando certos tipos de batalha espiritual na nossa vida. Nós vamos estar lidando com certos demônios que estão querendo se opor à vontade de Deus para nós, aquilo que Deus tem, ou ao avançar que Deus tem para a nossa vida. E esses demônios, eles só vão ser amarrados com jejum, com oração e jejum. Então, na dúvida, jejue. Nós não temos manual que fala assim, ó, esse demônio, aquele, sua oração resolve. Agora, para esse, para aquele, você jejua. Então, irmãos, nós nos entregamos ao jejum, porque há certas batalhas espirituais que é só jejum e oração. Há certas questões na nossa vida, por causa de ações espirituais malignas, que só serão destravadas pelo jejum. Amém, irmãos? Eu sei que vocês já estão convencidos e dispostos a renovar seus propósitos, mas ainda tem mais motivo. Irmãos, nós jejuamos para ser libertos do pecado e ajudar outros a serem libertos também. Irmãos, se nós estamos lidando com vícios ou com pecados crônicos na nossa vida, talvez para aqueles que caminham há mais tempo na vida cristã, você não tem que lidar como foi no começo da vida cristã, que você tinha vícios claros, aquelas coisas muito terríveis no mundo que te prendiam. Mas, irmãos, todos nós temos pecados crônicos. Sim ou não? Aqueles que você fala assim, ai, Senhor, eu não acredito que eu fiz isso de novo. Eu não acredito que mais uma vez isso me pegou. Você tem, Dorinha? Eu tenho. Você tem, Priscila? Todos nós temos. Irmãos, para nós lutarmos com pecados crônicos, nós precisamos de jejum. Senhor, eu vou jejuar por esse aspecto do meu temperamento, porque ele não pode continuar prevalecendo sobre a minha vida. Eu não posso continuar prisioneira desse aspecto do meu temperamento. Eu não posso continuar prisioneira disso e isso aqui continuar me prendendo. Irmãos, pode ser passividade, pode ser ira. Irmãos, tem pessoas que são prisioneiras da ira. É pisar no calo dela. Irmãos, sim ou não? Lida com isso com jejum. Tem gente que é prisioneiro de procrastinação.
Tem gente que é prisioneiro de fofoca. Não consegue. Irmãos, para todo e qualquer pecado crônico, nós precisamos levar isso a sério. Não é vontade de Deus que nós, os filhos dele, sejamos reincidentes em pecados crônicos. E o jejum é o que nós temos de estratégia, de arma que o Senhor nos dá, para trazer libertação na nossa vida. Mas nós não jejuamos somente pelos nossos pecados. Irmãos, nós precisamos estar prontos para os momentos em que o Senhor vai falar para nós: jejue pela vida daquela pessoa que está enfrentando tal batalha. Irmãos, isso é nobre, isso faz parte do caráter de Deus sendo formado em nós. Jejuarmos por outros, pelas batalhas dos outros. Mas se nós não conseguimos e não temos uma prática para jejuar por nós mesmos e pelas nossas questões, eu acho muito difícil uma pessoa que não tem essa prática ter sensibilidade para ouvir a Deus sobre jejuar pela causa dos outros e pela vida dos outros, irmãos. Aí sabe o que isso faz de nós? Um povo fraco. E por fim, irmãos, nós jejuamos em tempos de crise. Um exemplo, há vários exemplos na Bíblia, mas um exemplo maravilhoso que eu separei para colocar aqui, irmãos, foi na época de Esther. Irmãos, o povo judeu viveu um momento em que Amã estava literalmente a um passo de destruir a raça dos judeus, de exterminá-los. O rei dos persas e dos medos já tinha assinado um decreto para que eles fossem exterminados, quando Esther ordenou que os judeus fizessem um jejum antes dela arriscar a sua vida para ir falar com o rei. Ela diz o seguinte, ela mandou essa resposta para Mardoqueu quando ficou sabendo da situação. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Qual foi o resultado desse jejum? Deus mudou a história. Deus pegou uma coisa e fez isso. Uma situação totalmente contrária aos judeus, Deus usou aquilo para levantar o povo judeu e destruir os seus inimigos. Então, irmãos, em tempos de crise, nós precisamos ser um povo que entende, irmãos, que as nossas armas não são carnais, mas que elas são espirituais. E por vezes na nossa vida, nós vamos precisar literalmente nos recolher e nos dedicarmos ao jejum. Talvez por mais de um dia, por mais de 2 dias. Mas o que nós precisamos ser, irmãos, é um povo que tem entendimento espiritual das questões. Amém, irmãos? Esses 7 motivos são motivos para nós sermos um povo forte e ativo, que busca o Senhor em jejum. Mas nós vamos ler ainda, irmãos, para nós finalizarmos, a última parte do ensino de Jesus, em resposta ao que os fariseus perguntaram de por que os discípulos dele não jejuavam. Jesus completou dizendo: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho rebentará as vasilhas, e tanto o vinho quanto as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas. Jesus usou 2 ilustrações para explicar e complementar a explicação que ele estava dando sobre o jejum. E essa é uma parte muito importante, irmãos. Eu vou usar, por causa do nosso tempo, só a ilustração do pano para o remendo numa roupa, porque as 2 ilustrações, elas servem ao mesmo propósito.
entendendo essa ilustração de Jesus. É lindo ver como Jesus sempre usava coisas concretas para explicar para as pessoas, porque ele era um excelente mestre. Porque as pessoas tinham aquela imagem na mente delas. Então, vamos imaginar um tecido, uma roupa velha. Naquele tempo, irmãos, era uma prática muito comum, de alto custo-benefício, as pessoas repararem roupas velhas. Que elas iam se desbotando, elas iam puindo, elas iam rasgando. Por quê? Porque roupa era um negócio complicado, não era? A China não existia como império, que já existe como hoje. Então, a roupa era uma coisa cara, era uma coisa difícil. E as pessoas usavam ao máximo as suas roupas. Então, no processo de remendar uma roupa velha, que era uma prática muito comum, o que as pessoas tinham que ter atenção? Elas não podiam pegar uma roupa velha e pegar um pano novo e costurar naquela roupa velha. Por quê? Porque um pano novo, principalmente aqueles tecidos daquela época, eles iam ser lavados e eles iam encolher. Na hora que eles fossem lavados, porque eles tinham situações diferentes, a roupa velha era de uma determinada forma, e o tecido novo era de uma outra estrutura, quando lavasse, o tecido novo ia encolher, e o que ia acontecer? O remendo ia ficar pior, porque ia piorar, ele ia aumentar. O que Jesus está querendo explicar com essa ilustração? Jesus, especificamente, diretamente para os seus discípulos, ele estava se referindo à lei farisaica, a maneira como os religiosos tratavam dessas coisas espirituais. O que ele estava querendo ensinar? Que as tradições como o jejum, que os fariseus, os religiosos haviam construído em torno da lei, a maneira religiosa como eles faziam aquilo, eram como uma roupa velha que estava rasgando. Mas o que ele vinha trazer, essa nova aliança e os seus ensinos, eram como uma roupa nova. Era como um tecido novo. E que a gente não podia simplesmente pegar aquele tecido novo e tentar colocar naquele padrão que os fariseus viviam de religião. Ele estava querendo dizer o quê? Que nós não podemos tomar os seus ensinos como um remendo para um velho sistema religioso, porque isso só pioraria as coisas. Naquele tempo era isso que ele queria dizer. Mas, irmãos, e para nós hoje, o que isso quer dizer? As práticas espirituais, como o jejum, que é o caso da explicação que Jesus está dando, elas não têm valor por si mesmas, dentro de um mero sistema religioso. O jejum dos fariseus não valia nada, porque eles praticavam aquilo religiosamente. E por eles praticarem aquilo religiosamente, na sua força, sabe o que isso fazia com eles? Isso envaidecia eles. Eles se sentiam superiores. Ao contrário do jejum quebrantar eles se sentiam melhores do que as outras pessoas. Irmãos, para nós precisamos entender que o jejum é algo que nós praticamos como filhos de Deus, dentro do entendimento da nova vida em Cristo que Ele veio nos trazer. Nós precisamos jejuar, irmãos, por quê? Porque nós recebemos uma nova vida. Mas nós temos o entendimento de que mesmo que eu tenha uma nova vida, eu a vivo junto com uma natureza carnal que eu tenho, uma natureza pecaminosa, que é contrária a Deus. E eu preciso da graça de Deus sobre a minha vida. Eu não posso me libertar dela sozinha. E ela não morre, irmãos, quando nós recebemos a Cristo. Nós precisamos jejuar, não para nós mesmos, ou como uma prática espiritual da qual nós vamos nos envaidecer. Irmãos, eu já jejuei assim. Eu já tive épocas da minha vida que eu jejuava muito, mas sabe por quê, irmãos? Porque eu era muito espiritual. E era por isso que eu jejuava, eu confesso. Já confessei isso muito diante de Deus, já chorei, por causa da minha tolice, da minha vaidade. E eu me sentia melhor do que os outros. Farisaísmo na minha vida. Irmãos, todos nós
estamos sujeitos a isso. Mas nós devemos jejuar, irmãos, porque nós entendemos. Os nossos olhos espirituais, por causa da graça de Deus que veio sobre nós, nós entendemos que nós temos uma natureza terrível, pecaminosa, e nós precisamos nos humilhar, porque nós entendemos que nós nada somos, e nós precisamos do Senhor. Irmãos, nós devemos jejuar porque nós entendemos que nós somos arrancados do império das trevas e fomos inseridos no outro reino com novos valores. E nós queremos andar nos valores do reino de Deus. Nós não somos mais pessoas naturais, então nós não usamos as estratégias naturais. Irmãos, as pessoas no mundo, elas correm. Porque elas entendem que tem que correr, tem que trabalhar. Nós paramos diante do Senhor. Amém, irmãos? As pessoas do mundo, elas querem ser fortes para conquistar. Nós queremos ser enfraquecidos da nossa força natural, para que a força e o poder de Deus se manifestem em nós. As pessoas do mundo, elas usam armas naturais. Elas usam estratégias humanas, mas nós lutamos com armas espirituais, porque nós somos o povo do reino de Deus, o reino que Jesus veio estabelecer nessa terra. Amém, irmãos? Eu quero te convidar a se levantar nessa manhã. Irmãos, eu penso que uma coisa que todos nós que congregamos nesse lugar temos em comum é uma gratidão muito grande pelo Senhor ter nos chamado para congregar aqui e fazermos parte desse povo. E a minha oração nessa manhã é que o Espírito Santo gere no seu coração um anseio por usar isso aqui que o Senhor colocou à nossa disposição. Para você ser uma pessoa que olha para tudo isso aqui que o jejum traz para a nossa vida e pense, Senhor, o que é a comida e a bebida? Ela precisa ser algo para o meu sustento. E o que é abrir mão dela, de vez em quando, por motivos espirituais? Não é nada, irmãos, nada. A recompensa que está para nós diante dessa prática é muito grande. Que o Senhor renove no nosso coração essa manhã o desejo de sermos um povo que pratica o jejum. Amém, irmãos? Quero agora que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos e fique diante do Senhor. E responda a Ele enquanto um instrumento toca. Talvez sua primeira palavra para o Senhor pode ser que seja de arrependimento. Porque talvez você seja um cristão que negligencia essa prática, que é uma ordenança do Senhor para nós. Se for o caso, reaja ao Senhor agora e confesse isso. Peça perdão ao Senhor. E que Ele renove no seu coração a disposição de obedecer. Mas talvez você pense, está tudo bem na minha vida. Está tudo tão bom, meu casamento está maravilhoso, minha vida financeira está ótima, minha profissão está excelente, meus filhos estão na igreja. Nós não jejuamos somente em tempos de crise. É tempo, irmãos, de nós sermos uma igreja que se move espiritualmente, em obediência a todos os aspectos da palavra de Deus, inclusive o jejum.
Pai, nós estamos diante do Senhor nessa manhã, suplicando que o Senhor fale individualmente a cada um de nós sobre a nossa caminhada. Pai, nós não queremos viver alheios às realidades espirituais. Senhor, arranca-nos de uma vida natural. Pai, arranca-nos de uma vida com os pés firmados nessa terra. Pai, porque o Senhor quer que os nossos pés simplesmente toquem nessa terra, mas que os nossos olhos estejam no céu. Que os nossos olhos estejam no mundo espiritual, nas riquezas espirituais, que o Senhor tem reservado para nós. Senhor, nessa manhã nós te pedimos, renova no nosso coração, Senhor, o entendimento específico da importância dessa prática na nossa vida, como povo de Deus. E que o Senhor possa ouvir um sim de cada coração nessa manhã, de que sim, Senhor, eu quero me mover espiritualmente, eu entendo a necessidade, eu entendo que é um chamado do Senhor, e eu quero fazer dessa prática uma prática na minha vida. É isso que nós te pedimos nessa manhã, Senhor. Ajuda-nos, fala conosco, ajuda-nos a sermos um povo maduro, que se move espiritualmente, que jejua, Senhor, que jejua por nós, que jejua pelas nossas causas, que jejua pelas pessoas. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus.